Pessoal, nós tivemos aí uma experiência única na vida hoje. Recebemos uma mensagem do meu pai perguntando se a gente estava bem, que um voo da Ethiopian Airlines tinha caído. Nós pegamos nesses últimos dias talvez uns 8 ou 9 voos da Ethiopian Airlines e nesse voo específico nós estávamos pegando ele até o dia de ontem às 11h30 da noite. A gente ficou muito tempo tentando trocar ele, porque ninguém estava querendo trocar, a gente ia ter que pagar por ele, só que a gente tinha outros cancelamentos anteriores que fez com que a gente precisasse ir em outro voo. Chegou um momento que a gente estava tão cansado, depois de 3, 4 horas de negociação, que a gente chegou a pensar, será que era pra gente realmente estar fazendo essa viagem? Porque a gente estava muito estressado, muito cansado e a gente queria fazer o trecho Addis Abeba, Nairobi, que caiu, Nairobi, Bangui, Bangui, Douala. Por que a gente queria fazer esse trecho? Porque a gente precisava chegar aqui, que a gente está agora, que é Bangui, República Centro-Africana, que é um dos países dos 196 que a gente precisa para conquistar o Guinness de primeiro casal a visitar todos os países. Um caminho nada a ver, porque a gente foi para uma cidade, vai voltar para outra cidade que a gente está perto. Então, foi um caminho que a gente ficou exausto, assim. A gente ficou questionando, nossa, nada a ver esse caminho que a gente vai fazer. Já tá muito cansado, tá dando tudo errado. A gente já perdeu dinheiro, teve que comprar novas passagens. A gente não tava entendendo. Ontem eu chorei de cansaço, porque tava dando muito problema na imigração. Eles atrasando a gente, falando que a gente não podia entrar no Chad, em outros lugares que a gente estava também. Então tudo tava dando muito errado. E a gente ficou bem questionando mesmo, né? Será que a gente... Que estranho. A Lídia chegou a dizer assim, se cancelou é porque Deus quis proteger a gente por algum motivo. Ontem foi o auge, assim. Porque a gente não aguentava mais. Não é pra gente lutar mais contra esses cancelamentos. Cancelou, tá bom. Não dá mais. A gente já tem 10 dias que tá viajando e desses 10 dias a gente teve vários problemas de cancelamento e de colocar a gente em outro voo, de perder o hotel porque a gente não chegou a tempo no voo e a gente não tava entendendo nada, já tava sinceramente, deu vontade de voltar, assim, pra casa, porque tava muito cansativo e hoje eu fiquei envergonhada, assim, pedi perdão a Deus pelos meus questionamentos de ontem, porque eu entendi que não era pra gente estar nesse voo mesmo, né? Eu fico pensando, quando eu recebi a mensagem do meu pai e eu vi que era o voo que nós estaríamos, passou um filme na minha cabeça, assim, que loucura. Acho que foi a primeira vez que eu me deparei com a preciosidade, né, que é a vida, assim. A gente ia digitar, confirmando para os nossos familiares. Muita mensagem chegando, que muita nós gente estávamos, perguntando e a gente não estava entendendo nada. O voo que a gente estava, ele, enquanto foi 15 minutos depois do que caiu. Então a gente ia estar nesse, a gente conseguiu trocar ontem à noite. E aí a gente estava dentro do voo quando tudo aconteceu, no outro voo. Então, exatamente, a gente não sabia o que estava acontecendo. Na hora que a gente ligou o celular, começou a chegar um monte de gente perguntando se a gente estava bem. E aí foi dando aquela sensação esquisita, acelerou, né? o coração, Nossa. Basicamente, o voo caiu às 8h44, o nosso voo indo para Malabo saiu às 9h10, ou seja, a gente saiu exatamente, o nosso voo partiu exatamente 16 minutos depois da queda do avião que nós estaríamos. Por que nós estaríamos? Porque a gente iria fazer Addis Abeba, Nairobi, Bangui, Bangui, Douala. Só que aí eu fiquei 4 horas brigando com a Ethiopian Airlines, brigando com um funcionário chamado Biruk, que no final ele acabou nos ajudando. Ele que trocou pra gente ontem à noite. Porque ele descobriu a nossa história do Guinness e tudo mais, que a gente precisava passar na República Centro-Africana. E aí ele trocou a passagem pra gente, graças a Deus. 11 e pouco, não era. 11, quase meia-noite, 11 e pouco da noite, ele trocou as passagens e aí a gente fez o destino... nada a ver. Addis Abeba, Malabo, Douala, Douala, Bangui, Bangui, Douala. Ou seja, algo que seria 3 voos, a gente está fazendo 5 voos. Muito mais cansativo, muito mais perrengue, mas Deus nos livrou. A gente ficou muito cansado, estressado com o que a gente recebeu, mas hoje, quando a gente viu, a gente só conseguiu imaginar, como Deus cuidou da gente. E ainda que a gente estivesse naquele voo, Charles Spurgeon, que foi um grande teólogo e pensador, ele diz que se a gente ficar pobre,
que Deus seja glorificado na nossa pobreza. Se a gente perder nossas coisas, que Deus seja glorificado nas nossas perdas. Se a gente vier a falecer, que Deus seja glorificado na nossa morte. Então, se a gente estivesse naquele voo mesmo tempo, né? e a gente viesse a falecer, teria sido o tempo de Deus e a gente crê que Ele seria glorificado ainda que nós tivéssemos morrido. Recebemos algumas mensagens bem emocionantes de amigos, né? Teve um específico que foi o Guilherme Campanucci, que ele disse quando o pessoal da Chapecoense alugou um voo, ele pensou, nossa, já pensou se esse voo cai? E aí no dia seguinte o voo caiu e ele ficou com aquele sentimento de, parecia que eu sabia que ia cair, né? Ele é filho do pastor da nossa igreja, do pastor Hilder. E aí ontem, ele vendo os nossos stories no Sudão do Sul, e ele falou, nossa, o Rafa e a Lídia estão nos lugares tão precários, tão perigosos. Sudão do Sul, Sudão, República Centro-Africana, Chad, só lugar em conflito, em guerra, avião precário, aeroporto precário. Não, é tudo... E aí ele veio o mesmo sentimento que tinha vindo com ele no dia do Chapecoense. Ele pensou, já pensou se o Rafa e a Lídia falecem em um desses voos? E aí hoje, quando ele viu a notícia e depois viu os nossos stories, ele ficou muito contente por Deus ter preservado a nossa vida. E realmente foi emocionante a gente ter lido o relato dele como amigo, como irmão, que compartilha da mesma fé que a gente. Mas pra gente foi realmente um baque muito grande saber que o voo que nós estaríamos, ele veio a cair e para nós foi de fato um livramento de Deus. E a gente, na hora que ficou sabendo, estava entrando em outro voo. E aí deu muita sensação ruim de ter que entrar nesse outro voo, né? Eu até falei para Rafael, Rafael, será que não é tão comum, né, cair avião? Acho que a gente não precisa ficar tão preocupado, porque acho que tem mais acidente de carro, tentando consolar a gente mesmo, assim, porque entrar sabendo do que aconteceu... Mas o que eu te falei na hora? Se for pra gente ir. Se for pra ir, tem que ir. O medo da morte é algo que acontece muito forte na parte da cognição na infância. Mas na vida adulta a gente tem que superar esse medo, ainda que ele seja... sabe que Deus está cuidando, né? Atribula as nossas vidas e a gente não está acostumado a lidar com a morte, mas aprender a lidar com a morte é uma das fases de amadurecimento da vida adulta, né? Então a gente entrou naquele voo e falou, se for esse então... Que seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Que Deus abençoe, né? A família dessas pessoas que... Sim. Tem mais de 30 nações. Muita gente, né? 150 pessoas, 149 pessoas, mais 8 tripulantes. E a gente só descobriu porque o voo basicamente saiu junto conosco. E aí só quando a gente chegou em Malabo, na Guiné Equatorial, que a gente pegou o celular e meu pai estava super preocupado, porque ele sabia que a gente estava fazendo exatamente essa rota. Talvez ele era um dos poucos que sabia das nossas rotas e aí ele todo preocupado não mandou no grupo da família para não preocupar meus irmãos, não preocupar nem mesmo a Lídia caso viesse a ver e o restante da família. Ele mandou só para mim e aí quando eu olhei e eu comecei a ler o número do voo e o trajeto do voo, já começou a me dar um gelo e aí eu já não sabia se eu contava para a Lídia ou não, porque talvez emocionalmente ia ser muita pressão. Mas depois eu acabei contando. Eu falei, Lídia, tem um negócio pra te contar. Ela, o que é uma tragédia? Eu falei, é uma tragédia, mas fica tranquilo que não é ninguém da nossa família, mas é algo que envolvia a gente. E aí eu contei e quando a gente respondia as mensagens, a gente respondia tremendo praticamente, né? Graças a Deus. E uma coisa que eu achei interessante, todos os países que a gente tem passado são países que o nome de Deus não pode ser falado muitas vezes. E as mulheres, você consegue ver só os olhos dela, porque elas ficam todas tampadas, as crianças tampadas. É proibido falar de Jesus, proibido falar de Deus, né? Deixa a gente com o coração entristecido, assim, da gente ver que tá uma escuridão, as pessoas estão precisando dessa luz, né, que é Cristo. E hoje, quando a gente chegou aqui, que tinha acontecido tudo isso, a gente compartilhou com os guardas, porque a gente ficou muito tempo na fronteira daqui. E todos eles falaram sobre o nome de Deus. E eles falaram, nossa, Deus é muito bom, Deus é muito grande. Quando eles perceberam que a gente estava no mesmo voo, eles olhavam assim e falavam, glorify God,
glorify God. Então, muito legal a reação deles. E colocaram música. God is big. Colocaram música. As músicas os policiais dançando. Policiais dançando. Foi de arrepiar. É um negócio de doido, assim. E a República Centro-Africana, ela sempre varia entre último ou penúltimo país mais pobre do mundo. Pior IDH, guerrilha, conflito interno. E esses caras, quando souberam que nós estávamos vivos e não estávamos mortos naquele voo que trocou, eles falaram, nossa... Enquanto tinha um outro cara no voo do meu lado, que ele falou, nossa, você é um homem de muita sorte, você é um homem de muita sorte. Porque ele também ficou impressionado. Então, cara, eu fiquei com o coração realmente muito apertado. Agora a gente está um pouco mais calmo. Né? Muita gente se foi. Triste. E até coloquei um texto sobre integridade que o salmista fala, mas na verdade, se nós estivéssemos lá e tivéssemos ido, nós entenderíamos que seria a nossa hora e a vez que o Senhor teria nos chamado, mas como não foi, a gente está aqui para compartilhar um pouco do que foi a experiência emocional de não estar num voo que caiu. Eu acho que é isso, né? Eu acho que eu gostaria só de encerrar agradecendo a Deus por Ele ter cuidado de nós até aqui. Às vezes a gente não entende, né? Muita coisa, acho que não só nessa área, assim, são várias áreas da vida da gente que a gente às vezes não entende o porquê de muitas coisas, mas é Deus livrando, né? E eu espero que as famílias sejam consoladas e recebam todo o apoio necessário da Ethiopian Airlines para que elas possam ser de fato consoladas pelo necessário. No Brasil, eu já tinha pedido para uma funcionária da Avia Reps trocar o nosso voo para Kenya Airways e ela disse que não tinha vaga. Mas ontem tinha vaga e a gente estava nesse voo e porque a gente teve cancelamentos, realocou para esse e pediu para realocar para um novo, porque a gente teria menos custos com a Ethiopian do que com a Kenya Airways e aí por causa da troca da Kenya Airways a gente iria fazer a Ethiopian Addis Abeba, Nairobi e depois pegaria a Kenya Airways. Então, esse trecho a gente faria com a Etiópia, que foi exatamente o voo que caiu, por isso que a gente se assustou bastante. Mas queremos deixar uma mensagem para você de ânimo, não de tristeza, mas de muita alegria, tá tudo bem. Um monte de amigos, gente, mandando, né? Família, nos apoia, continue nos apoiando no projeto do Guinness, 196 países. Agora faltam poucos, a gente está passando pela parte mais difícil. E espero que você continue nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube ou por qualquer outra mídia sociais e com orações. A gente tem muita gente que, apesar de a gente ter um projeto aí relacionado ao Guinness, muita gente que reza, que ora, que faz uma prece pela gente e a gente aprecia muito isso e nós estamos muito contentes com todos vocês e com os fãs que nos seguem. Muito obrigado, viu, gente? Tchau. E a gente vai dando notícia aí depois da República Centro-Africana. Valeu!